Nesse vídeo eu vou te falar sobre a diferença entre os arcanos maiores e os arcanos menores e como eles são lidos juntos ou separados numa tiragem para você discernir aquilo que faz mais sentido para você que está começando a estudar o tarô ou que já vem estudando o tarô. E claro que nós teremos que abordar também o que é o método americano e o que é o método europeu de tiragem. Eu sou a Lu Milanov, eu sou taróloga há 13 anos, congressista nacional e internacional de tarô, e o meu objetivo aqui é te ensinar a ser um tarólogo confiante que atrai, mantém e é indicado pelo seu cliente através das leituras claras, objetivas que fazem a diferença na vida deles. E se você já é tarólogo, está sempre se aperfeiçoando, ou um tarólogo iniciante em busca de sucesso profissional e até mesmo alguém interessado no tarô, mas que não estudou ainda e está começando do zero? Então fica aqui comigo e já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos novos e aproveitar sem perder nada daquilo que eu tenho para compartilhar com você. O tarô é uma ferramenta composta por 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Eu costumo dizer aos meus alunos que os arcanos maiores, eles são o protagonista da história do nosso cliente ou da sua história quando você estiver lendo para você. E os arcanos menores, eles são os atores coadjuvantes e os cenários que envolvem aquela trama em que o nosso cliente ou você mesmo está envolvido, e é ali que as coisas vão se desenvolvendo com dinamismo. Os arcanos maiores representam fatos, situações, pessoas, a personalidade daquela pessoa, comportamentos, intenções, perspectivas, oportunidades. E os arcanos menores, eles representam estágios de uma situação, habilidades, recursos, a área que está sendo afetada no contexto daquela situação, a velocidade com que aquilo está se desenvolvendo e também pessoas externas. E antes da gente continuar, eu preciso te explicar então que existem dois métodos de tiragem, o método europeu e o método americano. O método europeu, ele separa os arcanos maiores dos menores numa tiragem, e os arcanos menores são lidos como complemento dos arcanos maiores. Já o método americano, ele mistura todas as cartas e elas são lidas juntas numa tiragem, elas não têm essa divisão. E provavelmente você está se perguntando, Lu, de onde surgiu o método americano e o método europeu? Bom, vamos voltar lá para a origem do tarô. Existem muitas histórias a respeito do surgimento do tarô e nenhum registro histórico legitimando essas origens. Por isso, existem vários conceitos e não existe certo ou errado quando alguém acredita numa determinada história de seu surgimento. Está tudo bem. O importante é o que nós fazemos com o tarô hoje. Para mim, que estudo o tarô e outras filosofias místicas há mais de 25 anos e trabalho com o tarô há 13 anos, na data de hoje, o que mais faz sentido para mim, que estudei profundamente a Cabala, é que realmente o surgimento dele veio lá do Egito Antigo e que essas cartas, elas foram se perdendo no meio do caminho pelos ciganos que foram chegando até a Europa. E é lá na Europa que nós começamos a ter os registros do tarô de Marsella, por exemplo, onde um papa da Igreja Católica foi reunindo essas cartas, essas informações de uma forma mais organizada, e ele foi introduzindo o tarô na corte europeia. Então, o tarô de Marsella foi o primeiro tarô que nós temos realmente o conhecimento, e dentro do método europeu, o tarô de Marsella era lido separadamente, arcanos maiores
maiores dos arcanos menores. Então, considere que tanto o tarô quanto o método eram os mais próximos possível do original que possa ter surgido lá no Egito Antigo. E da mesma forma que o tarô original lá no Egito Antigo foi sendo perdido até chegar na Europa, ele também viajou da Europa para a América do Norte e chegando lá, sem manual de instrução, vamos dizer assim, ele foi utilizado de uma outra forma, com todas as cartas juntas, misturadas numa tiragem. E pelo que tudo indica, também funcionou, porque o que importa é o resultado prático daquela leitura. Então, não existe certo e errado. Existe aquilo que faz mais sentido para você e que quando você vai ler é mais confortável. Eu gosto de trabalhar com sistemas lógicos, com métodos lógicos. Então, para mim, o método europeu ele é muito mais fácil. O sistema de leitura é muito mais fácil e usar um único método faz com que o seu aprendizado se desenvolva muito mais rápido. E eu quero lembrar você aqui, quando eu comecei a estudar como autodidata, eu usava o método americano, misturando todas as cartas, o que dificultou bastante o meu aprendizado, porque aprender 78 cartas de uma vez sem a consciência de suas funções é muito difícil. Então eu realmente ancorei todo o aprendizado que eu já tinha em mais de 12 anos quando eu aprendi método e técnica. E como uma instrutora de tarô, eu recomendo sempre que se você for autodidata, vale a pena você testar os métodos e as tiragens e as formas de leitura. Mas em algum momento, quando você sentir a necessidade de fazer uma leitura com fluência, de fazer uma leitura profissional, você vai ter que ter este método muito claro e muito bem definido para não ficar perdida e conseguir realmente ter vocabulário e a certeza daquilo que você está falando a partir da leitura que você está fazendo. E voltando aos arcanos numa tiragem, numa mandala astrológica, que é uma tiragem completa em que você vê todos os assuntos que interessam ao seu consulente, nós abrimos as 12 casas e dentro do método europeu nós colocamos primeiro os arcanos maiores e por fora os arcanos menores. E é aí que eu falo que os arcanos maiores entram como os protagonistas porque eles dão a resposta de cada área, do que está acontecendo em cada área na vida do nosso cliente. E os arcanos menores, eles vêm dizendo aquilo que é o cenário, aquilo que são os atores coadjuvantes dentro da história do nosso cliente. É completamente possível ler uma mandala astrológica apenas com arcanos maiores. Porém, quando você insere os menores, você enriquece a interpretação. É exatamente como se você estivesse entrando numa sala vazia. Você consegue saber em que lugar você está, mais ou menos o tamanho daquela sala. Só que quando você coloca os seus móveis, essa sala continua sendo a mesma sala. Porém, ela tá decorada, enriquecida. Então, agora essa sala, ela tem um estilo, ela tem uma vida. E esses arcanos menores, eles fazem isso com aquela situação dos arcanos maiores dentro do contexto que está sendo lido. Então, vamos dar um exemplo para ilustrar o que eu acabei de falar a respeito dos arcanos maiores e menores. Suponhamos que o seu cliente venha e queira saber como está o namoro dele. Então, nós vamos olhar ali na casa 5 de uma mandala astrológica. Namoro é assunto que nós enxergamos na casa 5 da mandala astrológica. Suponhamos que haja uma imperatriz ali. Então, nós já conseguimos identificar que este namoro vai muito bem, obrigada. Que este namoro, ele está sendo desenvolvido por ambos com muito amor. É um namoro que está crescendo, que está em fase de desenvolvimento e crescimento. Estão provavelmente crescendo juntos através do
próprio amor. E suponhamos que junto com essa imperatriz na casa 5 saia um 10 de ouros. Então nós podemos entender ainda mais o desenvolvimento dessa relação, deste namoro. E podemos compreender que esse namoro está se desenvolvendo para algo realmente mais sério, para um projeto a dois, onde ambos têm essa intenção de construir coisas juntos. Provavelmente eles têm a intenção de conquistar as mesmas coisas, o mesmo estilo de vida, as mesmas coisas materiais e talvez até construir uma família. Agora, vamos supor que junto com a imperatriz estivesse o 4 de espadas. Então nós diríamos que, apesar deste relacionamento estar crescendo através do amor, o 4 de espadas ele está sinalizando que em algum ponto ou alguns pontos este casal não pensa da mesma forma, ou até que eles não tenham ainda um objetivo em comum. Então eles só estão sendo felizes juntos, se divertindo juntos no presente. Porém, aqui o 4 de espadas sinaliza talvez um momento de observar aquilo que eles realmente querem fazer juntos. Qual a intenção mental, né? Quais são os objetivos? O que cada um precisa ceder, talvez, para incluir algo em comum ali na relação, para que essa relação cresça com uma intenção maior. Porque relacionamento é diferente de amor. O relacionamento ele tem que ter um planejamento. Então aqui nós vemos que se o 10 de ouros sai, este casal já está crescendo, construindo coisas juntos. Eles já estão alinhados em termos de pensamento concreto. Eles já estão alinhados em termos de valores, talvez emocionais, morais, éticos e materiais. Enquanto que se essa carta saísse, esse casal, eles ainda não têm um objetivo em comum. Isso não significa que eles não vão ter. Significa justamente que é o momento de avaliar os objetivos em comum, para que este relacionamento, este namoro continue crescendo e se desenvolvendo, só que agora com alguma intenção que sirva para os dois. Então, antes de sair desse vídeo, já me conta o que você achou desse conteúdo, porque assim eu posso gerar ainda mais conteúdos para você, sabendo que eu estou gerando valor no seu aprendizado com o tarô. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e não perder nada. Te vejo por aqui. Até mais!